A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós chegamos aqui na classe dos jovens, na lição de número 5 do primeiro trimestre da CPAD. E o tema da lição de hoje é Decidindo o Seu Futuro. Estamos analisando na nossa jornada nesse trimestre o livro de Números e vamos compreender sobre um assunto muito legal hoje em sala de aula. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens. Estamos estudando o primeiro trimestre da CPAD neste ano, em 2019. Hoje nós vamos estudar sobre decidir o seu futuro. A ideia que a lição vai trabalhar hoje é a passagem de Números capítulo 13, quando Moisés envia os espias para examinarem e trazer um relatório da terra. É claro que a gente vai tirar lições assim muito abençoadoras para os nossos alunos em sala de aula. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, viu? Deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Eu quero lembrar você também que eu gosto muito de ler os seus comentários. Deixa aí o seu comentário, isso me deixa muito feliz em ler comentário por comentário de vocês por aqui, tá? Aproveita e coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo. Eu vou te agradecer em nome de Jesus. Quero lembrar você também que essa lição, a lição de número 5, é a lição que está trabalhando o livro de Números. O livro de Números originalmente é conhecido pelo seguinte tema: no deserto. Esse é o título original do livro. Ele recebeu esse título de Números a partir da Septuaginta, por causa dos censos, das contagens. E os gregos em si, judeus gregos, batizaram esse livro com esse nome, Números, e nós herdamos essa tradição. É claro que a ideia de hoje, a ideia do capítulo 13, é uma narrativa bíblica verdadeira, aonde nós vamos perceber que Moisés envia espias para examinarem a terra. E agora vamos perceber também a respeito do relatório que esses espias trazem. E é muito importante você iniciar a sua lição de hoje apresentando o texto bíblico da lição. Leia a palavra de Deus com seus alunos. Você é servo da palavra. Apresente também em sala de aula, e é importante você ter isso em mente, os objetivos específicos. Isso porque, para você não fugir do assunto, não se perder, hoje você tem 3 objetivos específicos. Observe e apresente em sala de aula o tema da lição e ponto a ponto a ser ministrado. Você vai ter 3 pontos e nós vamos trabalhar isso com você em sala de aula. É claro que estamos estudando o povo hebreu, o povo de Deus caminhando no deserto. Nós estamos entendendo a narrativa do livro de Números. O povo de Deus estava experimentando grandes milagres do Senhor no deserto. Coluna de fogo durante a noite, nuvem de proteção do Senhor durante o dia, maná do céu, coisa de Deus, sabe? Milagres maravilhosos. Mas agora a proposta de Deus é ensinar o povo hebreu, o povo de Deus, a observar o futuro a longo prazo, não com a ótica humana, mas com a ótica divina, a partir do olhar de Deus. Às vezes a gente precisa também aprender isso na nossa caminhada cristã. E é claro que vamos aprender isso na aula de hoje para os nossos jovens. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: os espias. Nós vamos analisar a atitude dos espias. É bem certo que quando Moisés envia os espias, ele separa um de cada tribo. E nós já sabemos, à luz das Escrituras, que foram enviados 12 espias para conhecer a terra e logo após trazerem relatórios. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o fim da jornada. O fim da jornada do povo hebreu peregrinando no deserto. E esse fim se dá a partir de uma estratégia que Deus traça através da vida de Moisés, em enviar um representante de cada tribo de Israel. Capítulo 13, versículo 17. Lê esse texto em sala de aula. Para conhecer a terra e depois apresentar
relatórios para o povo hebreu. É claro que eles vão conhecer a partir da sua ótica, mas a ideia desse texto em si é trabalhar a ótica divina, como Deus via essa conquista. Agora, a perspectiva que é trabalhada aqui no primeiro subtópico é exatamente a forma como Deus desejava apresentar para o povo hebreu a grande conquista que o povo obteria através das suas mãos. Mas é claro que os espias aqui são pessoas que saíram do Egito. São pessoas que ainda tinham e possuíam resquícios de uma vida passada. Mas dentro desses espias também tinham pessoas que eram fiéis a Deus e já estavam acreditando no grande milagre de libertação, que é o caso de Josué e Caleb, que nós vamos citar logo mais. Nós precisamos entender muito bem que a visão da maioria não é a visão que Deus tem para conosco. A visão da multidão, a mensagem da multidão, a voz da multidão não é aquilo que Deus desejou para mim. Às vezes, Deus trabalha de forma diferente. A forma e a voz de Deus é inconfundível, é incomparável. E é importante você trabalhar isso em sala de aula. Avance para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o tempo da alegria. É importante você ler o texto de Números capítulo 13, versículo 20. Os espias trouxeram o melhor da terra. E é o tempo da alegria para aquilo que Deus tinha prometido ao povo hebreu. Porém, acontece algo contrário. A ideia do versículo 20 do capítulo 13 é um mandato, uma ordem do Senhor através de Moisés para que os espias se esforçassem para trazer o melhor da terra, o melhor de Deus, o que Deus tinha preparado para o povo hebreu. É interessante que nós precisamos aprender isso também. Deus nos dá essa ordenança para tomarmos posse daquilo que é de melhor, daquilo que é bom para o povo de Deus. É importante você ressaltar isso. Os cristãos, os seus servos, os servos de Cristo, os irmãos da igreja, aqueles que estão com você, servos do Senhor, precisam entender que Deus tem o propósito de levantar cada um em locais estratégicos, de forma estratégica, para que o reino de Deus seja propagado. Números 13 e 20, Deus diz: se esforcem para colher o melhor da terra. O versículo em si traz essa mensagem, traz essa ideia. Escrevendo isso em sala de aula, ouça os seus alunos e avance para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a antessala da vitória. É claro que esse terceiro subtópico traz uma ordenança que Moisés dá, traz uma orientação. Por 40 dias, os espias percorreram a terra, conhecendo os detalhes, apresentando os relatórios, fazendo as anotações, até o momento exato que eles retornariam para prestar conta para Moisés. Deus também trabalha conosco dessa maneira. Deus nos incentiva a tomar posse daquilo que Ele prometeu. Deus faz uma promessa, Ele cumpre, e nós precisamos também trabalhar para isso. É claro que se um aluno seu está querendo passar no vestibular, ele precisa estudar para poder obter as melhores colocações, de uma forma que Deus venha a ser glorificado. Apresente o pense e o ponto importante do ponto de número 1 da sua lição. E avançar, vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a murmuração e fé. Nesse ponto, nós vamos desenvolver 3 subtópicos. No primeiro ponto, nós descrevemos com você, de uma forma bem clara, que Deus ordenou, através de Moisés, que os espias fizessem as anotações, trouxessem o de melhor, com coragem, para o povo hebreu. Agora, no ponto de número 2, nós vamos entender sobre a murmuração e a fé. 10 daqueles espias murmuraram e fizeram o povo hebreu murmurar. Porém, 2 tiveram uma fé convicta
que Deus daria posse de todas as promessas, de todos os planos e de todos os projetos que ele fez ao povo hebreu. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a vista humana. É bem certo que quando você analisa o capítulo 13 em si, você acaba percebendo que aqui há um relatório daqueles que trazem uma visão humana a respeito das promessas de Deus, a respeito dos planos e dos projetos do Senhor. Números capítulo 13, 26 e 27. Eles retornaram após 40 dias e se apresentaram aos líderes com fruto em mãos. Mas em Números 13, 28 e 29, eles tocam o terror. Eles provocam pavor para o povo hebreu. Eles dizem: olha, a terra tem fruto. A terra é como Deus prometeu, mas tem um detalhe. Aqui entra a murmuração. Sabe o que eles fazem? Eles dizem: a terra é fortificada. Nós somos pequenos e não teremos condições nenhuma de tomar posse daquilo que Deus prometeu. Esse aqui é o argumento humano. É o ponto de vista dos homens. Às vezes, nós seguimos o ponto de vista humano. E a nossa vida espiritual, a nossa fé, as promessas que Deus nos fez, acabam sendo prejudicadas por causa dessa nossa falta de fé. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento, avançando aqui nesse ponto, nessa lição: a visão da fé. A visão da fé é defendida, é descrita por dois personagens, Josué e Caleb. E é bem certo que Josué e Caleb são os únicos que têm permissão para tomar posse da terra, que entram na terra mais tarde. É bem certo que os 10 murmuradores que provocaram exatamente a murmuração entre a nação de Israel não tomaram posse da herança. Mas Josué e Caleb, que possuem uma visão de fé, tomaram posse de tudo aquilo que Deus prometeu. A gente precisa ser assim também. Servir a Deus de todo o coração, crendo no que Deus pode fazer através das nossas vidas. Números capítulo 13, versículo 30, você percebe Josué e Caleb refutando os murmuradores e dizendo para o povo de Deus para terem ânimo, para tomarem posse da terra. O que está acontecendo aqui? Eles acreditam na visão de Deus. Eu e você precisamos acreditar também na visão de Deus para a nossa vida. Avance, comece a explicar para os seus alunos, ouvindo cada um. Vá para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai trabalhar exatamente esse texto bíblico aqui. O poder do desânimo. O desânimo causado por aqueles 10 espias foi terrível e acabou trazendo prejuízos assim drásticos para o povo hebreu. Mas existem aqueles que acreditam na presença do Senhor. Às vezes o desânimo tenta arrebatar a nossa fé. Às vezes o desânimo de não tentar mais uma vez o vestibular tenta arrebatar a nossa fé. Às vezes o desânimo de parar de estudar, de ir em frente, bater em mais uma porta, tenta arrebatar a nossa fé. Mas nós precisamos em todo tempo estar firmes e convictos no Senhor, que Deus pode fazer um milagre em nossas vidas. E Ele pode abrir a porta dele no tempo certo, na hora certa, no momento exato que Ele planejou e projetou para conosco. E o desânimo foi tão terrível causado pelos hebreus que Números 14:1 diz que toda a congregação chorou amargamente. Às vezes uma palavra de derrota retira toda a nossa convicção de fé, retira todo o nosso ânimo da alma, tenta nos barrar em prosseguir na nossa jornada. Não deixe que isso arrase a sua fé. Não deixe que isso acabe com você. Não deixe que isso acabe com os seus alunos. Apresente ou pense o ponto importante do ponto de número 2 e avance para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: colhendo os frutos amargos. Nesse terceiro ponto, nós vamos ver as consequências da murmuração. Nós vamos perceber que 40 dias se tornaram 40 anos por causa da desobediência. E vamos perceber isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico demonstra que o povo decide voltar para o Egito.
Gente, como tem pessoas que preferem voltar para a vida de pecado, para a vida de escravidão, e não prosseguir adiante e tomar posse daquilo que Deus prometeu. Atos 7,39 diz que eles voltaram ao Egito em seus corações. O seu coração não estava mais ligado à fé diante do Senhor, mas estava ligado à murmuração, ligado ao pecado, ligado à escravidão. Números 14, versículo 4, você percebe que eles agora retornam à vida de pecado, começam a erguer ídolos e começam a abandonar a fé ao Senhor. Números 14, 5 ao 10, o povo está em pecado e deseja apedrejar Moisés. E é interessante que a glória de Deus é apresentada, Deus intervém de uma forma magnífica, demonstrando que ele era fiel com seu servo Moisés. Quantas pessoas têm murmurado e têm abandonado a fé do Senhor e pensam em todo o tempo em voltar para a vida de pecado? O segundo subtópico diz e descreve um assunto assim terrível: o povo é reprovado. Eu não quero ser reprovado pelo Senhor, mas o povo hebreu aqui foi reprovado por Deus porque abandonou o Senhor do seu coração. Mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito foram reprovadas pelo Senhor. A geração que tomou posse de Canaã foi a geração que nasceu no deserto durante o caminho, mas aqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram e tomaram posse da terra: Josué e Calebe. Eu não quero fazer parte de uma geração que é reprovada pelo Senhor, e eu acredito que você também não, seu aluno também não. E é importante a gente descrever a fidelidade de ter fé, crer nas promessas do Senhor, crer no que Deus tem preparado para conosco. Avance para o terceiro subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, finalizando a sua aula de hoje: 40 dias que se tornaram 40 anos. Por causa desse pecado, por causa da murmuração, Deus precisou trabalhar no povo hebreu. Quando Deus decide trabalhar em nossas vidas, não há nada que impeça. Ele trabalha como Ele quer. Números capítulo 14, versículo 33 e 34. 40 dias se tornaram 40 anos por causa da murmuração e da desobediência do povo hebreu. Apresente o pense e o ponto importante. E é claro, descreva para os seus alunos a importância de servir a Deus de coração, porque senão nós vamos colher frutos amargos. Gente, eu espero que Deus te abençoe na aula de hoje. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Te espero na próxima aula, se Deus quiser e permitir. Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis, e que Deus te abençoe para a glória do seu nome. Tchau, tchau.